E aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho do salário de Uyuni, aproveitando que tiveram várias perguntas, várias dúvidas, vários questionamentos sobre como chegar até lá, o que fazer, tudo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Para esse vídeo ficar um pouco mais fácil, nós vamos dividir em 4 partes. Tá? Na primeira parte a gente vai falar como chegar até o salário de Uyuni. Segundo, as agências que trabalham, como que a gente contrata esse tipo de serviço. A terceira parte, quais são os passeios que dá para a gente fazer por aquela região. E a quarta parte são aqueles itens obrigatórios que você tem que levar na sua mochila, na sua mala, para que sua viagem seja mais confortável, mais tranquila e que o impacto, o problema do deserto não afete tanto o seu passeio. A primeira coisa é como a gente vai fazer para chegar até o Uyuni, né, que é a região, mais ou menos região sudeste ali da Bolívia, divisa com o Chile, muito próximo do deserto do Atacama. Tem muita gente que faz um passeio combinado, deserto de Atacama, solar de Uyuni. Eu particularmente considero que fazê-los separados é melhor porque você aproveita toda a riqueza dos dois destinos. Para chegar até lá existem 2 caminhos. O primeiro, mais caro, mais rápido dele seria por avião, que sai das principais cidades da Bolívia, como Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, La Paz. Você tem a opção de ir de avião. Tem 2 pontos a se considerar. Primeiro, o preço, obviamente, que é muito mais caro. E segundo, as distâncias de conexão, os tempos de conexão e o horário que ele chega na cidade. Geralmente, os passeios para o salário especificamente, ou eles começam próximo das 10 horas da manhã ou próximo do entardecer ali, do final da tarde. Então você vai chegar num horário que não é o melhor. Provavelmente isso implica que você durma esse primeiro dia na cidade para depois começar os passeios efetivamente no segundo dia. E o jeito mais tradicional, o jeito mais comum, os que as pessoas mais utilizam são os ônibus. Você tem ônibus que sai de La Paz, por exemplo, leva aí em torno de 8, 9 horas de viagem, é um ônibus noturno, muito confortável, muito tranquilo. Você sai ali próximo das 8, 9, 10 horas da noite de La Paz e vai chegar 5 e meia, 6, 7 horas da manhã na região de Uyuni, na cidade de Uyuni. Esse é o mais tradicional, é o mais comum deles. Quando nós fizemos, nós fomos desse jeito. Existem várias empresas que prestam esse serviço, como a Transomar, como a Panasur, a Titicaca. Então você tem vários provedores de transporte rodoviário até essa região. Todos os ônibus são duplos, são ônibus leito, são bem confortáveis, poltronas individuais, espaço grande o suficiente, muito melhor do que qualquer poltrona de avião e infinitamente mais barato. Né? Eu vou deixar aqui algumas telas, algumas imagens, está acompanhando alguns comparativos aí, justamente para ver a diferença de preço entre um e outro. E o quanto o ônibus, tanto para ida quanto para volta, ele acaba compensando, barateando e te dando uma noite de descanso e a possibilidade de começar o passeio no dia já que você chega ali na cidade de Uyuni. A segunda grande questão é como contratar um passeio, como contratar os passeios ali pela região. E se você chegar na cidade de Uyuni sem ter contratado um passeio, sem ter reservado previamente, você vai encontrar muitas empresas que são provedoras de turismo na cidade de Uyuni que vão oferecer o passeio. Existem as opções, o passeio de 1 dia, 2 dias e 3 dias. Um pouquinho mais para frente aí no vídeo a gente vai ver o que significa o passeio de 1 dia, de 2 e de 3. Se você está em La Paz, principalmente ali na região mais turística, Cali Sagárnaga, próximo do Mercado das Bruxas ali, você vai ver várias empresas, vários provedores de turismo que oferecem e vendem esse mesmo passeio que você consegue contratar ali no Uyuni. O que significa isso? Né? Essas empresas de La Paz, elas são parceiras, são conveniadas com esses provedores
de turismo lá da cidade de Uyuni. Então, é um acordo, é como uma operadora turística, uma provedora, ela vai prover transporte, passeio e tudo isso para que você vá até a cidade, vá até lá e provavelmente você vai de ônibus. Então, dá para fazer sozinho ou dá para fazer contratando, seja a partir de La Paz, ou seja chegando na cidade e aí escolhendo uma das provedoras. Por precaução, por curiosidade, por hábito também, eu prefiro sempre já sair com um passeio agendado, com um pacote fechado já. E nisso foi a busca por o melhor provedor, ou pelos provedores mais conhecidos ali da cidade. Você vai encontrar diversos. Nós optamos pela Uyuni Expedition, ou Expedições Uyuni, de propriedade do Richard e da Antônia. Eles são talvez os pioneiros na cidade, foram os primeiros que começaram a desenvolver esse tipo de passeio ali pela região. Já tem mais de 20 anos na operação turística, então isso para a gente foi determinante. Os preços são mais ou menos parecidos. Para você ter uma ideia, nós fizemos o passeio de 3 dias em janeiro de 2023 e o custo foi de US$ 210 por pessoa, pouco mais de R$ 1.000 aí. E nesse valor está incluso café da manhã, almoço, jantar, hospedagem, a utilização de um veículo próprio, né, um 4x4 para 6 pessoas, 7 pessoas mais ou menos. Então tudo isso está incluso nesse valor. E nós escolhemos essa empresa justamente pela credibilidade, pelas referências, pelo atendimento que foi dispensado para a gente durante o período de pesquisa e não nos arrependemos, foi a melhor escolha que a gente podia ter feito. Para você ter uma ideia de como é o atendimento desse pessoal, nós chegamos por volta das 6 horas da manhã na rodoviária, no ponto terminal, lá no terminal de ônibus da cidade de Uyuni. O Richard, que é o proprietário da empresa, já estava esperando a gente ali no desembarque. Levou a gente para a agência, nós já fomos tomar um café da manhã, teve um tempo ali para poder descansar, para poder começar a conversar um pouco, conhecer um pouquinho, ver qual roteiro faria primeiro, qual dia o que faríamos primeiro ou não. E aí 10 horas mais ou menos, o veículo já chegou ali para a gente e foi. Isso foi primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Ao término do terceiro dia, que nós terminamos os passeios mais ou menos às 7 horas da noite, mais ou menos, nosso ônibus voltaria para La Paz às 9 horas. Desse período todo, também a Antônia ficou com a gente. Então, desde o momento que a gente chegou na cidade até o momento que a gente saiu, esse pessoal da agência ficou com a gente, aí da Uyuni ficou com a gente. E isso faz uma diferença, especialmente porque é uma região que você não conhece, tem muita movimentação, muitos ônibus, muito sistema de transporte, tudo. Então, você, desde o primeiro momento até o último instante, a gente teve a companhia deles. E todo esse serviço, tudo isso estava dentro desse valor acordado com a gente, desse valor combinado, inclusive hospedagens, etc. e tal. Depois eu vou detalhar um pouquinho mais. E é só falar também, a hora que vocês entrarem em contato com eles, os contatos vão estar aqui na descrição do vídeo, bem como aqui aparecendo aqui para vocês também. É só falar que foi comigo, que vocês se informaram, que foi com a Mundo Turista, que foi com o João da Mundo Turista, que aí eles também vão dar uma atenção toda especial aí para vocês, porque são feras e conhecem a região ali como poucos. Para a gente entender a nossa terceira parte, que diz respeito propriamente aos passeios, né? Eu vou colocar um mapa aqui na tela aqui, para você ver mais ou menos como que o Salar, ou o complexo turístico, né, do Uyuni, está dividido. Então você tem a opção de 1 dia, de 2 dias e de 3 dias de passeio. Quando a gente fala de passeios de 1 dia, a gente está falando de um passeio especificamente na região do Salar. Eu, sinceramente, imaginava que o grande barato, a grande atração, ou concentrasse tudo no Salar. E, na verdade, o Salar é 1 dia e você tem mais 2 dias para explorar a região, que é absolutamente maravilhosa. No primeiro dia, ou no dia do Salar, esse dia vai ser dividido em algumas partes. A primeira delas é você ir naquilo que eles chamam de cemitério de trens,
Depois do cemitério de trens, você adentra ao salar, você entra nessa região, são mais de 12 mil quilômetros quadrados de deserto, de sal. Então tem espaço para todo mundo, tem lugar para todo mundo tirar foto, para ficar isolado, para tudo isso. Você tem ainda, adentrando no salar, você tem um hotel que é chamado Hotel de Sal, que foi uma tentativa de alguns anos aí de ter um hotel dentro do salar, mas por uma questão ecológica, por uma questão de evitar deterioramento e turismo predatório, hoje ele é um museu, ele virou um ponto de apoio apenas, não funciona mais como hotel, mas é interessante você vê que tudo nele construído, mesas, cadeiras, balcão, camas, tudo é feito a partir do sal. Ao invés de nós termos cimento, por exemplo, a gente tem o sal fazendo a liga. Você tem o Monumento das Bandeiras, que é um monumento onde, como tem muitos viajantes lá, tem muita gente que faz passeios de moto por lá, expedições, tudo, as pessoas deixam bandeiras dos seus respectivos países, dos seus times de futebol, das suas preferências, nesse monumento, nesse espaço. Então você vai ver muitas bandeiras lá, é muito legal, é muito bonito de vê-las todas lá, e aí você tem uma noção da abrangência global que a visita ao salar acontece. Você tem um monumento ao Paris-Dakar, o Rally Dakar, né, em 2015, se eu não me engano, ele, por problemas na região do Dakar, ele foi feito a partir da América do Sul. E uma das etapas, um pequeno start que teve lá, foi justamente dentro do salar. E a hora que você estiver passeando por lá, você vai entender o porquê esse pessoal de rally foi para lá, porque as condições, o clima, os desafios propostos lá dentro ficava muito legal. Então, em homenagem a esse momento, você tem um monumento lá que todo mundo para tirar foto também, só tem um pouquinho de paciência que você também tira as suas também. Logo em seguida, você tem uma ilha, né, eles chamam de ilha, que é a isla em Carhuace, que é uma ilha de cactos gigantes. Essa ilha de cactos gigantes, ela é um mirante que você pode subir, tem uma taxa de 30 bolivianos, se eu não me engano, ou 20 bolivianos, para você subir nessa ilha. Tem todos esses cactos gigantes e lá de cima dá para você ter uma ideia legal da extensão do salar, do tamanho dele, do quão impressionante ele é. Mais um pouquinho você vai parar para almoçar, o seu guia, o seu motorista vai preparar um almoço, e esse almoço é um ponto incrível, porque você vai almoçar no meio do salar, tudo preparado para você, para sua equipe, para sua turma ali, no completo deserto. Então é uma cena bonita, é um momento único, é isolado, é você, a sua turma, o seu veículo, o seu condutor e mais ninguém perto. Então é uma experiência muito bacana, muito legal. Depois tem aquelas sessões de fotos tradicionais em perspectiva, que faz com dinossauro, com garrafas, com objetos. Então é para brincar mesmo, é para se divertir, é para ser criança mesmo, para fazer, para se divertir, para aproveitar o momento. Depois vai para os espelhos, que na época de janeiro, fevereiro, dezembro ali, existem os espelhos d'água que causam aqueles reflexos. Algumas dessas imagens são bem famosas aí na internet. E eu sinceramente imaginava que esse era o grande ponto do salar. É legal, sem sombra de dúvida é legal, a gente quer fazer essas fotos, tudo, mas depende muito mais das condições climáticas do que da existência ou não de lagoas ali para tirar as fotos apenas. Se estiver ventando, por exemplo, esse espelho d'água vai ficar influenciado pelo vento e o reflexo não vai ficar tão evidente, tão bacana. Mas isso é um detalhe dentro de todo o passeio, de toda a experiência. É legal? É. Tem que fazer? Tem. Mas se de repente você chegar lá e estiver ventando um pouco demais e as fotos não ficarem tão incríveis como algumas que a gente vê pela internet, nem esquenta a cabeça, porque isso é um pedacinho, é um detalhe. Lógico que a gente quer, eu também quero, também quis tirar minhas fotos, mas dentro do todo que é essa experiência, ela é até menos importante do que eu imaginei que fosse. Passado tudo isso, provavelmente está chegando no final do dia, você vai assistir ao pôr do sol
também num lugar isolado, só você, sua equipe, mesa, cadeira. Nós tínhamos vinho, inclusive, no nosso pacote lá para poder degustar e ficar vendo o pôr do sol. Foi outra dessas experiências incríveis. E aí volta para a cidade. Alguns passeios optam por fazer o amanhecer do sol. Então você vai acordar muito cedo, muito de madrugada, para fazer tudo isso que eu falei, mas a partir do nascer do sol. O nosso caso foi tudo isso até o pôr do sol. Então depende muito das agências, da organização que eles têm, das disponibilidades, das agendas lá, para fazer essa experiência. Tanto faz uma ou outra, as duas são incríveis. E tudo isso que eu falei é um dia de passeio. Os outros 2 dias são divididos, conforme apresentei no mapa aqui para vocês, essas regiões, essas áreas, né, do salar. Para quem opta por fazer esses 3 dias de passeio, um dia foi dedicado ao salar, pode ser o primeiro, como pode ser o terceiro, tudo vai depender da organização das empresas. E a partir daí você vai fazer esses outros passeios. Nesses outros passeios, talvez eu diria que as maiores belezas estão nesses outros 2 dias de passeio. Que você vai ver lagunas, você vai ver vulcão, você vai ver geyser logo pela manhã, você vai ver o altiplano, você vai ver ilhas de pedra, árvore de pedra, você vai ver águas termais, você vai ter a oportunidade de dormir de um dia para o outro dentro de uma reserva, né? Então esse é um dos pontos mais legais aí do passeio. Também tem uma taxa, tá? Eu não me lembro o valor, mas eu vou deixar escrita aqui embaixo para vocês, justamente para essa experiência aí da reserva. Então, nesse segundo dia, nesse terceiro, nesse primeiro, nesse segundo, dependendo como for a viagem de vocês, vocês vão passar por diversos pueblos, por diversas cidades e diversos pontos turísticos. Várias lagunas, lá tem muitas lagunas, Laguna Colorada, Laguna Hedionda, Laguna Honda. Cada uma delas tem uma cor diferente, tem uma composição diferente, justamente por causa dos sedimentos, dos plânctons, das coisas que tem dentro dessa lagoa. Algumas têm flamingos, outras não. E aí você vai passeando por cada uma dessas lagoas aí. Você tem o Licancabur, que é um vulcão, né, que você tem, ele fica bem na divisa entre a Bolívia e o Chile, entre o Salar e o Atacama. Então, quem está fazendo Atacama vê de um lado, quem está fazendo Salar vê ele do outro. E é muito bacana, é muito interessante também, porque é um vulcão, né? Um vulcão lá ao alcance das suas mãos ali. Tem a região de pedras, né? O deserto dali, a árvore de pedra, que é um outro ponto muito pitoresco ali. E em todos eles vai se preparando para fotografar o máximo possível. Deixa seu celular, sua máquina carregada, deixa a bateria adicional aí, porque é muita foto que você vai tirar ali, porque cada parada é um lugar mais bonito que o outro, mais interessante que o outro, e você não para de fotografar. Então, é uma região desértica, mas é um deserto muito bacana, muito interessante. De um dia para o outro, ao término do primeiro dia desse passeio, aí, desses 2 dias, você vai dormir dentro da reserva. São habitações simples, são de quartos privativos, tudo, mas são habitações simples, não vai esperando um hotel 5 estrelas, nada disso, porque não é. Não estranhe, né, mas é muito legal, é muito gostoso, e essa noite foi o melhor jantar que nós tivemos, foi a melhor interação, porque são outras equipes, outros grupos que também param, então essas pousadas que tem aí pela região, elas têm uma estrutura um pouco menor do que um hotel ou coisa assim. No dia do deserto de Salar, só para completar, você vai dormir num hotel de sal, provavelmente. E aí a experiência é incrível. O hotel é lindo e é realmente tudo de sal. E alimentação fantástica, quarto bom, tudo legal. Mas nesse dia da pousada aí, desse dia que você está dentro dessa reserva boliviana, ele é muito mais simples do que o outro. Então não estranhe.
né, essa simplicidade. Mas dá para dormir tranquilo, quentinho, gostoso, seguro e é excelente. Do primeiro para o segundo dia, ou do segundo para o terceiro, dependendo aí, nesse dia que você dormir nessa pousada, provavelmente você vai acordar muito cedo no outro dia, você vai acordar próximo aí das 4 horas da manhã, que é justamente para pegar a movimentação dos geysers. O geyser ele tem uma atividade vulcânica ali que expele vapor, água, etc. e tal, até o nascer do Sol. Depois do nascer do Sol, ele continua existindo, mas aquele efeito de fumaça, de expelir vapor ou água, qualquer coisa desse tipo, ele se dissipa com a luz do Sol. Então a gente acorda, nós acordamos 4 horas da manhã para poder ir conhecer, visitar e valeu cada segundo ali de ter acordado tão cedo. Depois foi para águas termais, então você tem regiões de águas termais que você pode se banhar nessas regiões também, vale muito a pena também. E os demais passeios ali que você vai encontrando a cada segundo. Como eu já mencionei, né, toda a alimentação durante esses dias de passeio, elas são preparadas pelo guia, pelo condutor do veículo, e são alimentações muito próximas das nossas mesmo, não vai ter nada de exótico, estranho, ou que você não comeria, não beberia. Vai ter leite, vai ter chá, vai ter café, pão, bolacha, margarina, frios, frutas, almoço com arroz, com macarrão, com carne de frango, com carne bovina, com quinoa. Foi o mais diferente dos nossos hábitos alimentares. Foi um dia que tinha quinoa real e é muito gostosa e muito nutritiva também. Frutas, então vinho, Coca-Cola, refrigerante, água, nada diferente ou nada difícil, estranho. Então pode ficar tranquilo que você vai ficar muito bem alimentado aí nos 3 períodos, é tudo já preparado dentro desse pacote, tudo, e vale muito a pena. E a última parte é o que levar para esse passeio. Existem alguns itens de uso pessoal que são imprescindíveis nessa viagem. Primeira coisa, protetor solar. É uma região de deserto. O Salar, o deserto de sal, é o maior deserto de sal do mundo. É muito branco, é extremamente branco. Então aquela claridade toda, ela também queima. Mesmo que estivesse um dia nublado ou não estivesse um dia tão ensolarado, ainda assim, um protetor solar, faça uso dele com abundância o tempo todo. Um protetor labial, porque o clima é muito seco, então você pode ter rachaduras no lábio, é muito importante que você tenha também. Óculos escuro, quase o tempo todo você vai ficar de óculos escuro por causa dessa claridade abundante. Um boné, um chapéu, alguma coisa para proteger também a sua cabeça, a parte de ombro, pescoço, essas coisas, para evitar um pouco dessa insolação, essa claridade aí. Uma blusa corta-vento, essas que a gente dobra, feita de pena de ganso, pluma de ganso, essas coisas. Ela, mesmo em janeiro, nós fomos em janeiro para lá, e a gente pegou temperaturas muito próximas de zero e venta muito. Venta muito. Em algumas regiões, alguns passeios que a gente tem por lá, o vento é muito forte. Isso, imagina então um período de julho, por exemplo, que deve ser ainda pior. Então uma blusa corta-vento é boa, prática, porque você consegue dobrá-la, ela é fácil para manutenção. Roupa de segunda pele, calça e blusa de segunda pele, que também ajuda a manter aí um conforto térmico, uma sensação térmica, e um soro para você fazer a limpeza nasal também. Exatamente por causa do clima ser muito seco, muito árido, você vai sentir um certo desconforto ali no seu nariz, aí nas suas vias respiratórias. Então, ter um sorinho ali para fazer uma hidratação, para fazer uma limpeza, tudo, acaba ajudando demais. E se você sentir muito frio, se você é o tipo de pessoa que normalmente sente frio, eu aconselharia também uma meia térmica, para justamente manter também a base do pé também bem aquecida. Não usei, né, meia térmica, usei meia
tradicional mesmo, meio comum, foi suficiente, mas se a pessoa sente um pouquinho mais de frio, é um desconforto a menos que a meia térmica acaba ajudando aí nessa hora. Sempre que você fizer uma parada em algum ponto turístico, em alguma região lá, algum passeio lá, se tiver uma lanchonete, se tiver uma área de alimentação lá, aproveita para comprar uma garrafinha d'água, deixa essa garrafinha contigo, vai tomando aí com uma certa regularidade ao longo do dia. A cada parada a gente procurava se hidratar um pouco mais, isso ajuda bastante também. Se tiver alguma barrinha de cereal, uma bolacha, algum snack fácil aí de consumo, também é legal você carregar contigo, também ser um chocolate, sempre é bom aí para dar uma energia, um gás aí ao longo do tempo. Também banheiro, né? Tenha sempre algumas moedas, algum dinheirinho trocado, porque vai ter algumas paradas lá e que tem banheiro. Aproveita. Custa um boliviano, 2 bolivianos, até, sei lá, 3 bolivianos, aí pouco mais de R$ 1, R$ 2 aí a cada parada, justamente para manutenção, para limpeza dele. Então tem sempre umas moedinhas contigo aí para você fazer o uso do banheiro também, que acaba ajudando nessas paradas aí, você vai precisar também. Uma última ideia, um último conselho, um último aviso. Esses veículos, essas SUVs, esses 4x4 que levam a gente, eles comportam até 7 pessoas. Geralmente vão ali 6 pessoas, uma pessoa sentada com o condutor na frente, 3 no primeiro banco traseiro e 2 no final ali da SUV. Se você tem mais de 1,70 m, aqueles 2 últimos lugares lá eu não recomendo para você. Eu tenho 1,81 m e em momento algum eu consegui ir no fundo lá, porque ele é mais apertadinho. Para quem tem 1,65 m, até 1,70 m, 1,60 m perfeito, 1,65 m perfeito, até 1,70 m dá para ir sentado lá nos 2 últimos lugares. Agora, se você tem mais que isso, eu aconselho que você venha para o banco da frente ou para o banco intermediário. E vai acontecendo um rodízio ali durante toda a viagem. Às vezes estava no primeiro banco, você estava no segundo, no canto esquerdo, no canto direito. Então sempre vai aí se organizando com o pessoal para você não ficar espremido demais ali atrás se você tiver uma altura maior que 1,70 m, tal, que aí ficaria um pouquinho desconfortável para você. E para todos os passeios, prepare-se para rodar. Prepare-se para andar bastante de carro dentro desses SUVs aí. Eu não tive ideia da quantidade de quilômetros que a gente andou por dia, mas eu diria que talvez uns 200 quilômetros por dia, principalmente quando a gente se desloca da cidade de Uyuni até a reserva boliviana ali. É um caminho longo, é uma boa parte, talvez 60%, 70% do tempo em estrada de chão, em estrada de terra. Então prepare-se para andar bastante. Por isso a importância de se hidratar, de levantar, de se esticar sempre que tiver a oportunidade, porque é uma viagem cansativa, né? São muitos passeios, muitos lugares que você sobe, desce, então acaba cansando um pouquinho, sim. Então vá preparado para isso, por isso de roupas confortáveis, tudo, para você não ter nenhum contratempo com isso. Existem até algumas empresas, algumas modalidades de passeio que oferecem um passeio VIP, né? Ali você é o veículo só para você e seu grupo lá, mas você vai pagar um valor 5 vezes maior, 4, 5 vezes maior do que o valor de grupo, para andar no mesmo lugar. Tá? Então é só o conforto de ter um veículo só para você. Mas o tanto que você vai andar, o tanto que você vai rodar, as distâncias que você vai percorrer, a condição asfáltica e das estradas que você vai percorrer é a mesma de quem está em 6 pessoas no carro. Então, sinceramente, eu não vejo uma vantagem maior. Talvez uma hospedagem um pouco mais confortável, talvez. Mas o caminho é igual para todo mundo, é bom e ruim para todo mundo. Então, beleza? Espero que essas informações tenham sido úteis, que tenham ajudado você aí a pensar e planejar a viagem. Se você quiser maiores informações, pode fazer a pergunta aqui
nos comentários aqui do vídeo. Se você quiser mandar um e-mail para a gente aqui, se você quiser que nós montemos o roteiro para você também. A Bolívia é muito mais do que só a região do Salar. É um país incrível, é um país adorável, impressionante, desconhecido, eu diria até, pela maioria de nós. Santa Cruz de la Sierra é muito legal. La Paz é pitoresca, é interessantíssima, é bacana. Existem outras cidades como Cochabamba, como Sucre, como Oruro, como Potosí, como a própria Iuna. Então, opções não faltam. Você tem ruínas, sítios arqueológicos, você tem lugares de natureza exuberante. É um senhor de um país para se fazer turismo. Não é caro para os nossos padrões turísticos. Então, se quiser fazer um roteiro, se precisar de que se prepare um roteiro, que entre em contato, que faça toda essa esse cuidado aí para você, entre em contato com a gente, descrição, e-mail, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Não esquece de assinar o canal, não esquece de fazer parte dessa comunidade, de indicar esse vídeo para outras pessoas interessadas também em viajar para lá, em conhecer. E a gente se vê nos próximos vídeos aí, tá ok? Obrigado e até mais.